Aqui estou para dar continuidade a alguns remanescentes da reforma. Hoje vou apresentar um pouco dos anabatistas, ou rebatizadores. A palavra anabatista deriva do grego. O prefixo ava quer dizer novamente, e batizar, ou batismo, ou batistas, é batizar. Então, literalmente, anabatista quer dizer rebatizadores ou novos batizadores. Em alemão, quer dizer Wiedertäufer. Eles são cristãos sectários. Os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia muitos grupos chamados genericamente de anabatistas, com crenças e práticas diferentes e divergentes. Eles foram assim chamados porque os convertidos eram batizados apenas na idade adulta. Por isso, eles rebatizavam todos os seus adeptos que já tivessem sido batizados quando criança, pois criam que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem e conscientemente aceitam a Cristo. Desta forma, os anabatistas desconsideravam tanto o batismo católico quanto o batismo dos protestantes, luteranos, anglicanos. O primeiro uso do termo anabatista ocorreu após o segundo concílio de Cartago, 225 depois de Cristo, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os fiéis das igrejas adeptas de Novaciano. Porém, o bispo da Igreja Católica, o Papa Estevão I, combateu a aceitação do batismo feito por grupos cismáticos. Em primeira instância, esses grupos eram bem comuns no século XIV. O anabatismo moderno surgiu durante a Reforma Protestante no século XVI. A reforma baseada nos princípios de justificação pela fé e do sacerdócio universal levou ao desenvolvimento de doutrina de adesão voluntária do crente à igreja. Contudo, enquanto Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil e a vinculação da igreja ao Estado, os anabatistas, liderados por Georg Brauer-Conrad, Gebrel e Felix Manz, ansiavam por uma reforma mais radical. Os anabatistas fundaram então sua primeira igreja no dia 21 de janeiro de 1525, próximo a Zurique, na Suíça. Perseguidos na Suíça, o movimento espalhou-se pelo sul da Alemanha, Vale do Reno, Caríntia e Países Baixos. Somente grupos pacifistas dos anabatistas sobreviveram, como os organizados por Menno Simons, nos Países Baixos, e luteritas no Tirol, organizado por Jacob Hüttler, em um grupo comunal que ainda existe nos Estados Unidos. Os Amish nasceram dentre os Menonitas e os Dunkards são fruto
do encontro entre anabatismo e o pietismo. É difícil sistematizar as crenças anabatistas daquela época, porque qualquer grupo que não era católico ou protestante e que batizava adultos, como os unitários, socinianos, ou místicos, como Thomas Mann, eram rotulados como anabatistas. Esses grupos, junto com os anabatistas, constituem a reforma radical. Em In Nomine Dei, José Saramago retrata um conhecido episódio na história do movimento anabatista que teve lugar na cidade de Münster, no norte da Alemanha, onde em 1532 e 1535 foi estabelecida uma teocracia nas linhas das orientações desta denominação. Católicos e protestantes perseguiram os anabatistas, recorrendo à tortura e execução na tentativa de conter o crescimento do movimento. Os protestantes, sob Ulrich Zwingli, foram os primeiros a perseguir os anabatistas, com Felix Manz tornando-se o primeiro mártir em 1527. Em 20 de maio de 1527, as autoridades da Igreja Católica Romana executaram Michael Sattler. O rei Fernando declarou afogamento, chamado terceiro batismo, o melhor antídoto para os anabatistas. O regime de Tudor, mesmo aqueles que eram protestantes, Eduardo VI e Isabel I da Inglaterra, perseguiu os anabatistas por eles serem considerados demasiado radicais e, portanto, um perigo para a estabilidade religiosa. A perseguição de anabatistas foi permitida pelas leis antigas dos imperadores Teodósio e Justiniano, proferidas contra os donatistas. Tais leis decretaram pena de morte para qualquer que praticasse o rebatismo. O Espelho dos Mártires, por Thielemann J. Van Bart, descreve a perseguição e execução de milhares de anabatistas em várias partes da Europa, entre 1525 e 1660. E essa contínua perseguição na Europa foi largamente responsável pelas grandes imigrações à Rússia e América do Norte por amish, luteritas e menonitas. Depois de serem massacrados na Guerra dos Camponeses, os anabatistas sobreviveram na sua forma pacífica como a Igreja Menonita. Originalmente concentrados no Vale do Reno, desde a Suíça até os Países Baixos, os anabatistas conquistaram adeptos de cultura germânica. Perseguidos pelo Estado e guerras, tiveram imigração em massa para a Rússia e América do Norte no final do século XIX e começo do século XX. Surgiram colônias na América do Sul, Paraguai, Argentina, Brasil, Bolívia, onde mantêm suas culturas e fé. Aqui no Brasil é muito comum as igrejas luteranas, menonitas, lá pelo lado do Paraná, Rio Grande do Sul e um pouco mais para dentro do Paraguai, Argentina, aquela região. Muitos anabatistas são
conservadores. Vivem em comunidades rurais isoladas e desconfiam do uso da tecnologia. Os principais remanescentes anabatistas são os luteritas, os menonitas e os amish, cuja postura em muito se assemelha ao estilo de vida dos cristãos descrito no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 34 e 35. Pacifismo, comunidade, produção de bens de consumo. Os anabatistas influenciaram ainda outras denominações religiosas, como os Quakers, batistas, Dunkers e outras denominações protestantes, que afirmam a necessidade de uma adesão voluntária à igreja e a grupos que reclamam os princípios dos anabatistas, mesmo que não tenham origem nos grupos históricos. Um bom exemplo são os grupos pentecostais, que se autodenominam anabatistas pentecostais, no nome de Jesus. A história pródiga de fatos em relação a essas denominações. E a versão pode ser boa, ou seja, favorável, ou negativa. Depende do ponto de vista de quem está emitindo. Portanto, você que tem que discernir, você que tem que julgar.